Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma meditação, livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 26. Olha o que diz a palavra do Senhor. Não levem nenhuma coisa abominável para casa, para que vocês não sejam amaldiçoados juntamente com elas. Pelo contrário, devem de tudo detestar, abominar essa coisa, pois é amaldiçoada. Que coisa interessante, né? Esse é um ensinamento muito sério. E eu preciso trazer o texto dentro do contexto para que você entenda. Deus estava cumprindo a promessa dele de dar uma terra para aquele povo que era seu, o povo escolhido, separado. E aquela terra eles teriam que entrar. E naquele entrar eles teriam lutas, eles teriam povos que estariam se levantando e eles estariam lutando contra eles, sem nenhuma atividade que não fosse Deus mostrando, direcionando, trazendo a bênção, mas eles teriam que lutar para se apropriar daquela terra. E aí Deus estava dizendo que eles não precisariam ter medo, porque ele seria com eles. Havia um plano, havia uma estratégia, havia uma maneira específica de Deus levá-los para conquistar aquela terra. E eles deveriam destruir algumas coisas que ali estavam. Por quê? Porque aquelas coisas eram consideradas abominação a Deus, aqueles ídolos, aquelas imagens de escultura que eles tinham, os deuses que eles seguiam, tudo isso deveria ser queimado. Deus não estaria destruindo aquelas cidades todas de uma única vez, teria que ser paulatinamente, porque senão, se tudo acontecesse de uma única vez, os animais, as feras cresceriam tanto que ali teria um problema mais sério. Então o que Deus está dizendo, ele dava orientação, momento após momento, como eles deveriam agir, o que eles deveriam fazer. E como eu disse, havia também restrições. Eles teriam que queimar, eles teriam que destruir toda e qualquer imagem de escultura que representasse o Deus que eles criam, os deuses daqueles povos. Eles não poderiam, inclusive, cobiçar se aquele objeto fosse de prata, fosse de ouro. Eles não poderiam ficar com elas, eles não poderiam cobiçar nada daquilo, porque agora aquilo ali seria uma armadilha para o povo de Deus. Mas o que eu estava achando interessante é que a palavra que nós lemos diz que Deus as considerava abominação. E aí, quando você está lendo esse versículo 26, ele está dizendo, não levem para sua casa nenhuma coisa abominável. Não tenha dentro da sua casa nada que para Deus aquilo é tido como abominável. Como é que eles poderiam ter nas suas casas algo que o próprio Deus, o Deus que eles criam, estava dizendo, pondo como nome uma abominação a ele? Eles não deveriam ter. Eles deveriam não apenas não ter, mas deveriam detestar, deveriam destruir. Esse era o ensinamento. E se eles não fizessem, diz a Bíblia que eles seriam amaldiçoados com ele. É por isso que eu trouxe essa meditação para você hoje. Queridos, às vezes dentro da nossa casa nós podemos ter coisas que são amaldiçoadas por Deus. Se você é um cristão, se você crê em Jesus, você sabe, Deus não tem uma imagem dele, você não viu nenhuma fotografia de Jesus. As pessoas podem falar e colocar a foto que quiserem como o nome deles, colocando como aquilo sendo eles, mas não há nenhuma possibilidade, porque não havia fotografia, não era isso que era para ser feito. Deus não queria que nós tivéssemos objetos de adoração, nem tivéssemos e nem guardássemos dentro da nossa casa. E, infelizmente, a gente tem visto cristãos que dentro da sua casa tem de tudo, não apenas objetos, livros que de repente aquilo lá vão fazer mal para ele, se algum filho, alguma pessoa estiver lendo, e ele está dizendo nesse versículo, vocês vão ser amaldiçoados juntamente com aqueles objetos. Essa passagem é muito clara, ela é muito instrutiva, mas cabe a você e a mim obedecermos. Ou você obedece, ou você desobedece. Desobedecendo, a maldição vem sobre você. Aí você vai dizer, mas Raquel, e se eu não souber que aquilo que eu tenho dentro da minha casa, aquilo lá é uma maldição? Então aí eu vou contar para você que uma vez nós ganhamos um objeto. Ganhamos um objeto quando nós estávamos morando no Iraque, e esse objeto que ficava dentro de casa, eu sempre pensei, quando eu voltar a tiver a minha própria casa, cada hora a gente mudava, morava num lugar por causa da profissão
profissão do Caio. Então eu nunca guardei e coloquei as coisas para usar no diário. Eu queria, quando eu chegasse na minha casa, aí sim eu usaria os tapetes, usaria os quadros, aí sim eu teria as coisas do jeitinho que eu gostava. Mas olha que interessante, minha filha de 3 aninhos começou diariamente a chorar o melhor todas as noites. Dia após dia, dia após dia. Ela chorava e eu ia até o quarto e ela apontava o canto do quarto e falava: mamãe, fala para o cachorro parar de latir. E eu falava: mas nós moramos no 2º andar, ela deve estar ouvindo o latido de um cachorro lá de baixo. Eu tirava ela do quarto, acabava, ela não chorava mais. Falei: é brincadeira, né? Ela está querendo ir para minha cama. E todas as noites, até o dia que eu resolvi fazer uma limpeza dentro de casa. E essa limpeza eu perguntei para Deus: Senhor, o que o Senhor quer que eu tire daqui? E aí naquela arrumação, quarto após quarto, abrindo tudo, abrindo malas, eu vi que embaixo da cama da Rebeca havia uma mala. E nesta mala tinha uma estátua pequenininha. E essa estátua eu tinha ganho quando nós viemos do Iraque para o Brasil. Eu não sabia o que era, não sabia para que servia. Ela estava lá, eu ganhei. Então ela estava guardada. E como era no meio daqueles objetos que um dia eu poria na minha casa, eu deixei guardada. E ficava justamente embaixo da cama da Rebeca. Olha que coisa louca. Era uma estátua, e era uma estátua desse tamanho, de uma deusa, eu não sabia que era uma deusa, chamada Nefertiti. Esta deusa, ela tinha, diz a história, que ela tinha relação sexual com um cachorro. É um cachorro que quando você vê, ele tem um focinho muito grande. E era por isso que todas as noites o diabo tinha direito legal de estar ali, porque eu tinha a imagem dentro da minha casa de uma deusa. E o cachorro era aquilo que a história diz, a história conta, que ela tinha relação sexual com ele. Eu joguei fora aquela imagem. Nunca mais a Rebeca chorou de noite. Nunca mais. E é tão louca essa história, porque uma semana depois foi um rapaz orar lá em casa, e no meio da oração ele fala assim: nossa, que coisa estranha, eu estou vendo um cachorro em putrefação na tua casa. E eu falei: yes, consegui. Eu joguei fora o que estava trazendo, que era um motivo de problema aqui dentro, que não estava deixando eu dormir. Eu não sei, de repente você tem algum brinquedo, algum objeto, você tem alguma coisa, alguma blusa. Olha, esse negócio de caveira, isso é espírito de morte. Nós temos que tomar cuidado com o que a gente traz para dentro da nossa casa, né? Pirâmide, é espírito de morte, são os mortos que estavam lá dentro. Tudo isso nós temos que tomar cuidado. Então, queridos, o que eu quis trazer para você de meditação é que você precisa saber se eu tenho dentro, Senhor, dentro da minha casa, alguma coisa que não te agrada, que aos teus olhos, Pai, é uma abominação. Se eu tiver, Senhor, por favor, me mostra, porque eu não quero de maneira nenhuma te desagradar, eu não quero de maneira nenhuma desobedecer, eu não quero de maneira nenhuma ser amaldiçoado, mesmo que seja por ignorância. Se for por ignorância, mostra, Pai, mostra o que nós precisamos tirar. De repente é um quadro, de repente é um livro, de repente, não importa, cada um o Senhor pode fazer, o Senhor pode falar. E nós precisamos ver que nessa história está sendo escrita nesse livro, porque muitos daqueles homens, povo de Deus, caíram nessa cilada. Eles cobiçavam alguma coisa que não deveriam cobiçar, eles pegavam algum objeto que não deveriam pegar. Deus era aquele que supria todas as coisas. Eles não precisariam de absolutamente nada mais do que aquilo que Deus já dava para eles. Então, pensa um pouquinho sobre isso. Ore a Deus, se desfaça desse objeto, peça perdão, mesmo sem você saber. Às vezes a gente peca sem saber que estamos pecando, né? Mas peça perdão, porque nós precisamos nos humilhar diante de Deus e falar: Senhor, me perdoa. Eu não quero mais isso, nem dentro da minha casa, nem dentro da minha vida. Eu quero a tua bênção, a tua paz dentro do meu lar. E é isso que eu oro, eu te peço em nome de Jesus. Quantas vezes eu já fui convidada para ir em casas para orar, porque a criança não dormia, porque o filho não conseguia, o filho tinha visões de coisas, porque objetos voavam dentro da casa. Loucura, né?
Já fomos chamados muitas vezes para poder orar e pedir para Deus revelar o que tinha dentro daquele lar que não poderia ficar. Então, queridos, essa passagem é mais uma que comprova que a nossa vida pertence a Deus. Temos um dono, temos um Senhor, temos um Salvador. Você quer a bênção? Ande segundo o que Ele tem feito e falado. Vamos orar? Paizinho amado e querido, Pai, essa passagem nos traz ensinamento, essa passagem nos mostra, Senhor, como o Senhor é um Deus até mesmo ciumento, Pai. E eu amo saber que o Senhor tem ciúmes de mim, que o Senhor se interessa por mim, que o Senhor quer que eu ande de acordo com a Tua vontade. Pai, eu quero orar por todo aquele que está vendo, ouvindo, todo aquele que está entendendo essa palavra, recebendo essa palavra, para que o Senhor mostre, caso haja alguma coisa em algum lar, que o Senhor mostre o que precisa ser feito, Senhor. Eu oro em nome de Jesus, Senhor, pedindo que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, que a gente saiba que aquilo ali não te agrada, e se não te agrada, por que eu, como sendo sua filha, vou ter dentro da minha casa? Abençoa, Senhor, cada vida que nos ouve, cada vida que nos assiste, e dá, Senhor, graça, força para ela poder limpar, para ela poder trabalhar, para ela poder fazer tudo que ela precisa fazer dentro do seu lar. Por quê? Porque a Tua graça nos basta, o Senhor tem suprido toda e qualquer necessidade nossa. Nós não precisamos nos preocupar com nada, porque o Senhor é o nosso Pai. Eu te agradeço, Paizinho, por essas vidas e eu te peço por elas, em nome de Jesus. Amém. Lindo, né? Então, querida, pergunta para Deus. Levanta, coloca teu dia na mão e fala, Paizinho, tem alguma coisa que não te agrada aqui dentro? Vai ser relativo para cada um. Ele sabe a tua história, ele sabe o que você fez. Então, cada um, ele pode falar de um jeito, de uma maneira. Eu não sei, mas o que eu sei é que você vai estar vivendo para agradar esse Deus. Amém? Fica com Deus, fica na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo no Instagram, no YouTube e no Facebook. Deus te abençoe.